Um, 2, 3, vou começar, tá? Eu costumo dizer que eu já nasci gorda, porque eu sempre fui mais gordinha do que as pessoas do meu convívio. Então, se você já passou por isso, está passando, está pensando em fazer a bariátrica, se inscreve no canal, curte, compartilha, que toda semana vai ter vídeo desse tipo para você. Meu nome é Andreia e eu passei por um processo muito a vida toda sobre obesidade, né, dentro da obesidade. Então, é claro que eu sofri bullying, porque era comum na escola passar por isso. Agora, o que marcou mesmo, que me marcava, era principalmente os inícios de ano, assim, as aulas de educação física, né, que o professor ele sempre fazia aquela media, a gente pesava, e aí ficava o professor com a balança na porta da sala e todo mundo lá no fundo. E o professor que fazia o auxiliar que fazia as anotações, ele estava lá junto com todo mundo. Então, esse professor, ele gritava o nosso peso. E a partir daí eu perdia o nome, eu era chamada pelo peso, né, pelos quilos que eu tinha. E normalmente era muito acima, sempre 10 quilos acima da maioria, que era da minha idade. Então isso sempre foi, assim, a pior coisa para mim. E na década de 80, 70, final de 70, 80, era comum, né, as meninas fazerem balé, os meninos iam para o futebol ou para o judô. E aí, aqui na minha cidade tinha, e ainda tem, a maior academia de balé, né, instituto de balé, eh e que a dona era a principal professora, né, então fui fazer balé. Isso eu tinha aí meus 8 anos. E meu sonho era ser uma bailarina clássica, dançar na ponta dos pés, né. E no dia da matrícula, a dona e professora da academia disse assim: "Não, você não tem perfil para balé clássico, o seu corpo é para balé moderno. Não vou te matricular no clássico não, é moderno". E aí, uma forma bem bruta, inclusive, de falar que eu era gorda para ser uma bailarina clássica. Então, fiz um ano de balé moderno, obrigada, porque eu detestava, porque não era o que eu queria. E e aí depois desse um ano, dessa experiência, eu fugia da minha mãe, assim, eu me escondia na hora de ir para o balé, até ela desistir e me tirar do balé, porque foi traumático para mim, quer dizer, eu não podia fazer o que eu queria por causa do meu peso. E depois, a vida segue, quer dizer, passei uma adolescência sem usar short, sem usar saia, usava só calça jeans, porque apertava a barriga, então eu passei o tempo todo escondendo o meu corpo e comprando roupa maior do que então as minhas roupas elas eram largas, era calça jeans para apertar e as blusas bem largas, né, que a intenção era esconder o corpo. E comecei a fazer todas as dietas que apareciam. Tudo que surgia, sempre tem uma dieta da moda, então eu fazia. Fiz a dieta da lua, passar um dia inteiro só no líquido. Fiz a dieta da fruta, que para mim foi a mais satisfatória na época, mas ela, não ajudava em nada, não conseguia, né. E até que aos 17 anos eu fiz um tratamento com as fórmulas mágicas, né, então um endocrinologista que fazia esse tratamento, a gente, tomava fórmulas F1, F2, F3 e F4 que era manutenção. Então, durante esse tratamento foi maravilhoso, emagreci tudo que eu podia emagrecer. Só que eu comia uma pizza inteira, grande, sozinha, e continuava emagrecendo. Eu podia jantar todas as noites um x-tudo, continuava emagrecendo. Fiz um processo de emagrecimento sem aprender a me alimentar. Então, quando eu parei, mesmo depois da manutenção, eu, sem perceber, voltei a engordar. Importante lembrar que nesse período
tudo que falavam que ia acontecer, aconteceu, né. Virei o dia pela noite, troquei, eu levantava de manhã, ia para a escola, voltava, nessa época eu era ensino médio, voltava e dormia o dia inteiro. Aí acordava de madrugada, 4 horas da manhã, 4h30, ia fazer faxina na casa, porque era a hora da minha energia. Falava sozinha, porque eu queria conversar com alguém, então eu ficava inventando história e conversando, né. O olho ficou muito fundo, eh, e aí passei a ter um mau humor constante, né, tudo por conta dessas fórmulas. Então parei de usar, depois da manutenção, que acho que encerrei o tratamento, e aí não percebi que eu voltei a engordar e engordei o dobro do que eu era quando eu achava que eu era gorda, porque aí eu percebi que eu até nem era tão gorda assim, né, podia fazer uma educação alimentar aí que eu ia conseguir uma qualidade de vida boa. Mas enfim, então aí eu comecei a voltei, na verdade, a ter as dificuldades da obesidade, que era longas caminhadas, subir escada, o tempo todo eu estava ofegante, né, nesse período casei, tive filho, a minha gravidez, ela foi, bem atípica, eu descobri no 5º mês de gravidez, porque eu era obesa, continuei menstruando, porque tinha uma disfunção menstrual inclusive, né, hormonal, e aí, só cresceu uma criança dentro de mim, que já era muito gorda. E aí tanto é que minha filha, nasceu pequena, com menos de 3,46 kg, porque por causa da obesidade. E aí, a dificuldade de cuidar de uma criança com tanto peso. Isso eu já tinha mais de 100 quilos, mais de 110 quilos. Então, é difícil, por exemplo, no início, quando ela aprendeu a andar, ter que ficar acompanhando, era um processo, foram para mim processos difíceis pela falta de fôlego, de disposição, esse tipo de dificuldade, né. Amarrar o meu cadarço, por exemplo, era difícil, imagina arrumar a criança, seguir, né, acompanhando essa criança, então, era bem complicado. Mas, a gente vai, na verdade, vivendo, porque precisa trabalhar, precisa, né, de ter uma rotina diária, e não percebe, assim, as coisas, né, que vão acontecendo, essa vai aprende a viver com essas dificuldades. Mas até que eu me vi com, pressão alta e diabetes. Para descobrir essa pressão alta, claro que eu passei por uns sustos, assim, né, e para verificar, passei mal um dia, não consegui levantar da cama, uma tontura, tudo rodava, chamamos a farmácia para aferir a pressão, e estava 24/12, por 14. Então dali eu fui para o hospital para diminuir essa pressão, e aí fiz um acompanhamento e passei a tomar medicamento para pressão. E mais tarde, monitorando, porque daí o cardiologista começa a acompanhar, tem que ter o acompanhamento, né, cardiológico, e aí descubro diabetes. Vai para endócrino, até porque esse endócrino precisava acompanhar hormônio e tudo mais. E então comecei o medicamento da diabetes também. E aí, segui, e aí ficou assim, continuava obesa, o açúcar no sangue desregulando, e aí a endócrino disse: "Ó, vamos fazer um tratamento com um medicamento", aquela canetinha de aplicar, e aí foi onde virou a chave, porque com medo de agulha, eu decidi que eu não ia me furar todos os dias, depois que eu fiz 1 mês desse tratamento, que era caríssimo, né, de alto custo, e ainda para mim muito desagradável. Então eu decidi fazer a cirurgia bariátrica.
E aí começa uma nova etapa, que é a busca do cirurgião, todo o pré-operatório e a o a as pesquisas sobre a bariátrica, né, e a consciência de como seria dali para frente, né, uma vida pós-bariátrica. Então, se você já passou por isso, está passando, está pensando em fazer a bariátrica, se inscreve no canal, curte, compartilha, que toda semana vai ter vídeo desse tipo para você.